espero que esteja tudo bem com você, que deve estar aí isolado, mas tentando manter os estudos, não é mesmo? Bom, e para te ajudar nessa tarefa é que eu estou aqui para falar de botânica, um grande bloco de conhecimento que assusta muita gente por aí, mas que não é isso tudo, não merece todo esse temor. Lembrando que a botânica nada mais é do que o estudo sobre os indivíduos do reino Plantae. Reino esse que nós já falamos na última aula. Eu espero que você já tenha iniciado os seus estudos, já tenha assistido. Se não assistiu, volta e assiste a aula, onde você vai aprender as principais características desse reino e ver também que esse reino é dividido em 4 grandes grupos ou divisões, que são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Beleza? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os 2 primeiros grupos, as briófitas e as pteridófitas. Vamos lá? Quando se fala em briófitas, nós estamos falando de um grupo com bastante diversidade de seres. Então, inclui antóceros, inclui hepáticas, mas os mais badaladinhos, os mais famosinhos, são os musgos, ok? E a gente encontra musgo em vários locais, como por exemplo um tronco de uma árvore, ou no meio de uma floresta, até naquela frestinha, aquele cantinho ali daquela calçada que está na sombra, que não pega muito sol. Isso porque as briófitas costumam viver em ambientes úmidos e sombreados. Mas por que ambientes úmidos e sombreados? Nós temos que lembrar que as briófitas são as primeiras plantas, e as plantas tiveram como ancestrais algas, organismos aquáticos. Beleza? De forma que a conquista desse ambiente terrestre, ela deve ter vindo acompanhada de diversas questões, de diversos problemas. E essa passagem da água para a terra, ela tem que ter vindo acompanhada de soluções para essas questões. Como, por exemplo, a dessecação, né? A desidratação. Uma alga não vai se preocupar com isso, lógico, ela está no meio da água. Agora, uma planta terrestre, sim. A condução de nutrientes, até a reprodução independente da água é uma questão. Então, sendo as briófitas aí o primeiro grupinho de plantas, nós vamos ver as características delas e aí, de acordo com essas características, o que eu tenho? Elas não são tão adaptadas assim, elas não possuem tantas adaptações que permitam uma vida mais independente da água. Então, são terrestres? Sim, são terrestres. Dependem da água? Ainda dependem bastante da água. Por isso, vivem em ambientes úmidos e sombreados. Uma outra característica bastante importante sobre as briófitas é que elas possuem baixa diferenciação tecidual. E isso faz com que elas não tenham órgãos verdadeiros, como uma raiz, um caule, uma folha. Não, briófita não tem isso. Ao invés disso, elas vão ter o quê? Um rizóide, né? Uma falsa raiz que vai conferir ali uma sustentação para aquela planta, mas que não pode ser chamado de um órgão verdadeiro. Ao invés de ter um caule, ela vai ter um cauloide. Ao invés de ter folhas, ela vai ter filóides. E essas 3 estruturas juntas vão formar o que nós vamos chamar de gametófito, ok? Eu imagino que você já assistiu a primeira aula de botânica, então você já sabe que todas as plantas possuem uma alternância de gerações. Então tem a fase gametofítica, a fase esporofítica, a fase diploide, a fase haploide, a fase de reprodução sexuada e a fase de reprodução assexuada. Bom, então no caso das briófitas, essa fase aqui, essa fase gametofítica, é o que nós vamos chamar de fase dominante, ou seja, é ela que vai ficar lá a maior parte do tempo. Se você vê uma briófita, provavelmente ali vai ter o quê? Um gametófito. E apenas em algumas fases do seu ciclo de vida, acima desse gametófito pode surgir o esporófito, formado pela haste, cápsula produtora de esporos. Ok? Então, esse esporófito, ele é a fase efêmera da briófita. Uma outra questão sobre as briófitas é que elas são avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva, como xilema e floema. E isso vai acabar fazendo com que essa briófita, dentre outras características, que ela tenha um pequeno porte. Briófitas têm aí 5 centímetros mais ou menos. Podem chegar a tamanhos maiores? Podem, principalmente na fase de vida em que o esporófito está ali em cima, mas no geral as briófitas possuem um pequeno porte e isso se deve muito ao fato de serem avasculares. Uma outra questão é que essas plantas possuem uma grande dependência da água.
Isso porque elas são muito suscetíveis à ressecação, à desidratação, precisando viver num ambiente úmido e sombreado. Uma outra questão diz respeito à sua reprodução, pois no ciclo de vida, nós vamos observar já já, né? Mas na reprodução dessa planta, ela produz gametas. Os gametas masculinos são flagelados. E esse gameta flagelado precisa nadar até o gameta feminino. Então eu dependo da água também para a reprodução. Então, se você já viu uma briófita por aí, o mais provável é que você tenha visto esse tapetinho verde, que nada mais é do que a junção de vários gametófitos colocados lado a lado, de forma que os gametófitos eles podem ser masculinos ou femininos, os sexos são separados. E nos gametófitos femininos, eu posso observar o surgimento da fase efêmera, pouco duradoura, que é o esporófito, formado por uma haste e uma cápsula produtora de esporos. Então agora a gente vai para o ciclo de vida das briófitas, que se você já assistiu a aula anterior sobre botânica, você já sabe que é uma alternância de gerações entre uma fase gametofítica e uma fase esporofítica, ok? Uma coisa bem interessante na botânica é que se você entender um ciclo, você vai ter entendido basicamente todos, porque os conceitos se repetem e os nomes também se repetem. Vamos ver como é que isso funciona? Tudo começa com o gametófito, lembrando que gametófito é aquela estrutura responsável pela produção dos gametas. Nas briófitas, o gametófito pode ser feminino ou masculino, sendo que só no gametófito feminino eu posso observar em determinadas fases do ciclo de vida o surgimento do esporófito, aquela estrutura responsável pela produção dos esporos. Muito importante lembrar que o gametófito é sempre haploide e o esporófito é sempre diploide. Esse esporófito diploide pode realizar meiose, dando origem a esporos haploides. Esses esporos podem ser levados pelo vento, podem ser levados até por uma chuvinha, cair num solo e germinar, dando origem ao protonema. Esse protonema continua o processo de crescimento, dessa vez por mitose, dando origem a gametófitos haploides, ok? Então vamos repetir. O esporófito diploide faz meiose produzindo esporos haploides, que germinam e viram gametófitos haploides, ok? O gametófito masculino, ele vai, em determinada fase do ciclo de vida dele, ver surgindo em cima do gametófito uma região chamada anterídeo, que é responsável pela produção dos anterozoides. Enquanto que o gametófito feminino vai observar o surgimento do arquegônio com a oosfera. São esses os gametas. Então, os anterozoides são gametas haploides e a oosfera também é um gameta feminino haploide. Esses gametas se encontram através da fecundação, dando origem a um zigoto. Lembrando que se eu tenho a união de um gameta N mais outro gameta N, eu vou formar um zigoto que vai ser o quê? 2N, diploide. Esse zigoto continua o seu crescimento, dando origem a um jovem esporófito. Quando esse esporófito tiver grande o suficiente, eu vou ter essa estrutura aqui, um gametófito feminino com um esporófito por cima. Beleza? Então não é tão difícil assim, né? Esporófito diploide, faz meiose, dá origem a esporos haploides, que germinam e viram gametófitos, também haploides. Gametófito é aquele que produz gametas, que são a oosfera e o anterozoide. Oosfera e anterozoide se encontram na fecundação, dando origem a um zigoto diploide, que cresce e vira um esporófito adulto capaz de produzir novos esporos, ok? Então, com isso, a gente consegue observar a alternância de duas gerações. Uma geração esporofítica, né? Então tudo aqui em amarelo seria essa geração esporofítica, onde os organismos são diploides. E temos aqui uma geração gametofítica, onde os organismos são haploides.
Bom, agora nós vamos falar das pteridófitas, que incluem as avencas, licopódios, cavalinhas, mas que talvez tenham como representante mais famosinho as samambaias. Esses organismos são organismos vasculares, são as primeiras plantas vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores de seiva, como por exemplo o xilema e o floema. Então aqui nós podemos observar os vasos xilemáticos, que são esses vasos mais calibrosos, responsáveis pelo transporte da seiva bruta. E em B, os vasos floemáticos, responsáveis pelo transporte da seiva elaborada. O fato das pteridófitas serem organismos vasculares possibilita, por exemplo, que elas alcancem portes muito maiores. É óbvio, não é mesmo? E por que desse porte tão maior? É que com o melhor transporte de nutrientes pelo vegetal, ele pode sim galgar alturas consideráveis. Isso não acontece nas briófitas, pois as briófitas são avasculares, então elas têm aquele tamaninho diminuto. A partir de pteridófitas, ou seja, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são organismos vasculares e, portanto, podem ter um porte maior. É o que acontece no samambaioçu, uma planta onde antigamente se retirava o xaxim, uma estrutura que a gente usava para plantar outras plantinhas. Óbvio, isso foi proibido e atualmente se você for procurar um xaxim por aí para comprar, você vai encontrar algo como isso aqui, uma estrutura feita de fibra de coco, ok? Bom, uma outra característica das pteridófitas é que elas possuem órgãos verdadeiros. Então, em uma pteridófita eu vou encontrar, por exemplo, as raízes com função de raiz, com função de absorção de nutrientes. Eu vou encontrar um caule, é muito comum esse caule do tipo rizoma, que é um caule subterrâneo. Eu vou encontrar a folha com função fotossintética. Essa mesma folha, quando jovem, ela pode estar assim, ó, toda enroladinha, nós vamos chamar de bácula, ok? Quando adulta, essa bácula, então vai crescer e vai ficar uma folha repleta de estruturinhas como essa daqui, que são os folíolos, beleza? Temos uma face mais verdinha e lisa, e na outra face nós temos essas bolinhas, que são os soros. Acredite, tem gente que acha que isso aí é fungo, a sujeira, e limpa a pteridófita. Pode um negócio desse? Não, esses soros são estruturas reprodutivas, é ali que acontece a produção dos esporos. É claro, isso porque a pteridófita tem essa fase de vida aí como a fase esporofítica, onde ela produz os esporos. Uma questão bastante importante, que costuma inclusive ser questão de vestibular e de provas por aí, é a comparação entre briófitas e pteridófitas. Então vale lembrar que as duas possuem uma fase de vida esporofítica e diploide e uma fase de vida gametofítica e haploide. A grande diferença entre briófitas e pteridófitas está na dominância entre essas fases. Isso porque, para uma briófita, a fase duradoura éessazinha aqui, ó, é o gametófito. Isso quer dizer que se você já viu uma briófita por aí, é muito provável que você tenha visto o gametófito, simplesmente porque é ele que dura mais, é ele que persiste, e o esporófito é efêmero. Agora, diferente, né, nas pteridófitas, o que eu tenho é o oposto. Provavelmente, se você viu uma pteridófita, você viu uma estrutura como essa daqui, que equivale ao esporófito. Então, o esporófito de pteridófita é o dominante. E o gametófito da pteridófita é efêmero, dura pouco, dificilmente você viu. Até porque ele é bem pequenininho, pode ter aí 1 centímetrozinho só de comprimento, ok? Então, para briófitas, a fase gametofítica é a dominante e para pteridófitas, a fase esporofítica é a dominante. Então, aqui a gente consegue observar a fase de vida esporofítica da pteridófita, com a sua folha, os seus soros produtores de esporos, e a fase de vida gametofítica, que é aquela que produz gametas. Levando isso para o ciclo de vida, a gente vai enxergar bastante semelhança com o ciclo das briófitas. Então tá aqui o esporófito, lembrando que esporófito é sempre diploide.
a folha do esporófito formada por folíolos. E nesses folíolos estão os soros com esporângios, capazes de fazer meiose e dar origem a esporos haploides. Esses esporos haploides podem ser levados pelo vento, caem no solo, germinam e viram um prótalo igualmente haploide. Esse prótalo continua o seu processo de crescimento por mitose e dá origem ao gametófito. Lembrando que gametófito é uma estrutura sempre haploide. No caso das pteridófitas, esse gametófito é a fase de vida efêmera, dura pouco, e ele é formado tanto por células femininas quanto por células masculinas. Então aqui, na célula feminina, a gente vai encontrar o arquegônio com a oosfera. E aqui embaixo, nas células masculinas, nós vamos encontrar os anterídeos, produtores dos anterozoides. Lembrando que gametas são sempre haploides. Através da união desses gametas, ou seja, através da fecundação, eu vou ter um gameta N encontrando outro gameta N e formando um zigoto que vai ser 2N, beleza? Esse zigoto 2N vai então crescer, dando origem a um esporófito jovem. Importante, galera, prestar atenção que olha aqui, essa é a região do gametófito. Olha aqui o gametófitozão em formato de coração, que coisa romântica. Então, nesse coraçãozão aqui, nesse gametófito, eu tenho as células femininas e aqui embaixo as masculinas. Então, se é aqui embaixo que os anterozoides, isso aqui, ó, gametinha flagelado, anterozoide, aqui embaixo que ele vai ser produzido, então ele vai, ó, nadar até chegar no arquegônio e fecundar. Aqui vai se formar o zigoto, aqui vai crescer o esporófito. Então, ó, tá aqui o esporófito próximo dessa região feminina do gametófito. O esporófito cresce até que atinja, então, a sua fase adulta, beleza? Então, não tem muita dificuldade aqui, não. Esporófito diploide, faz meiose, libera esporos haploides, que germinam, viram gametófitos haploides, que produzem gametas. Esses gametas igualmente haploides se unem na fecundação, formando um zigoto diploide. Esse zigoto cresce e vira um esporófito. Então, aqui nós temos a alternância de gerações entre a fase esporofítica e diploide e a fase gametofítica e haploide. Bom, eu espero ter conseguido ajudar você no seu estudo de botânica, né? Eu sei que uma videoaula tem várias limitações, mas ela também tem várias vantagens. Por exemplo, você pode pausar, pode voltar, pode pausar de novo para fazer as suas anotações, pode assistir uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Além do mais, se você tiver qualquer dúvida, questão ou comentário, você pode colocar os seus comentários aqui embaixo, ok? Bom, é isso, galera. Até a próxima!